depois. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela. Mais uma vez ao Perfeito Cavalheiro. O meu nome é Pedro Caldeira. Eu vou hoje praticar aquilo que eu tenho andado a dizer ultimamente para não fazerem, mas eu estou enfiado num táxi e devia estar agora no metro. Mas como isto é uma coisa tão inglesa, este táxi típico, este preto e amarelo, que é tão bonito e tem uma forma tão engraçada por fora, que eu vou começar o programa de hoje aqui, desde este táxi. Portanto, o meu nome é Pedro Caldeira, o meu programa é o Perfeito Cavalheiro, do canal Lifestyle em português, e hoje eu vou-vos dar algumas dicas de como poder visitar Londres sem gastar uma grande fortuna. Portanto, vou-vos recomendar alguns parques com entrada gratuita. Os museus também muitas vezes são gratuitos em alguns dias, e os que não são, desculpa, está a abanar um bocado, e os que não são gratuitos também muitas vezes são muito acessíveis. E depois também existem aqui muitas atividades ao ar livre que são totalmente gratuitas. Portanto, eu vou-vos dar hoje uns quantos exemplos. Também vou-vos dar uns exemplos de uns sítios que vocês podem ir a passear, que não pagam absolutamente nada e são absolutamente lindos, como é o caso das galerias Harrods. Vou tentar fazer umas filmagens e mandar-vos, não sei se é permitido. E pronto, falamos já a seguir as imagens. Até já. E aos poucos depois, um luar, um azul do mar que a noite compôs. Ainda estava eu aqui a viver em Londres em 2009, eu acho que foi nessa altura que eles aqui tiveram uma ideia, que ao princípio eu até achei um exagero e achei que era uma roubalheira, entre aspas, mas acontece que aquilo resultou e as pessoas passam a usar muito menos o carro dentro do centro da cidade. Portanto, no centro da cidade, qualquer pessoa que quer entrar com o carro tem que pagar uma taxa de 15 euros. E, portanto, se não pagar essa taxa, leva uma multa. Portanto, há câmaras de filmar em todas as ruas e filmam as matrículas, e as matrículas que não pagaram essa tal taxa diária levam uma multa de 100 euros ou assim. Portanto, o que acontece? As pessoas evitam os carros e usam os transportes públicos. O metro aqui é, por exemplo, o metro exemplar, apesar de eu achar que o metro está sempre aqui muito congestionado, é muito cheio e não me transmite grande segurança, mas pelo menos as pessoas são muito civilizadas no metro, deixam sempre as pessoas saírem antes de entrar, por exemplo, que é uma coisa que eu já vos falei aqui várias vezes no Perfeito Cavalheiro. Portanto, o metro está muito bem ligado em todas as zonas de Londres, inclusive vai até ao aeroporto, que é perfeito porque as pessoas não têm que apanhar o táxi para ir até lá. Depois também vocês vão encontrar em cada avenida, em praticamente todas as esquinas das grandes avenidas, vão encontrar o aluguer de bicicletas. Portanto, paga-se uma pequena taxa e pode-se andar na bicicleta. Portanto, apanha-se a bicicleta no ponto A, por exemplo, e depois deixa-se no ponto B com a aplicação do telefone, tira-se uma fotografia a mostrar onde é que se deixou a bicicleta. Uma ótima ideia também para evitar o trânsito que se vê, que é tão agravado em todas as cidades. Por acaso, em Lisboa, orgulho-me de dizer que nós também já temos isso, inclusive também temos alugueres de motas elétricas. Outra coisa aqui que eu acho fantástica em Londres, que eu acho que é de salientar, é que eles, como eu vos disse, eu acho que pensa-se muito em comunidade aqui em Londres. Então, o que é que acontece? Por exemplo, em cada bairro, normalmente eles têm um jardim comum. E, portanto, esse jardim, cada apartamento paga uma taxa anual. E então esse jardim é ladeado, portanto tem umas pequenas grades, mas muito cuidado, vocês vão conseguir ver aí nas filmagens que eu vos mandei. E, portanto, esse jardim serve, por exemplo, para fazerem piqueniques quando está bom tempo, dá para apanharem sol, mas esses jardins são só para os tais prédios dessa vizinhança. E depois eles aqui também têm uns enormes parques, onde as pessoas também podem aproveitar os dias ao ar livre, e também muitas pessoas levam, por exemplo, o piquenique até a hora do almoço, que eu acho uma coisa engraçada. Portanto, logo aí nota-se uma grande civilização por parte dos londrinos, não é? Portanto, os jardins são muito bem cuidados, tanto os públicos como os jardins destes tais bairros que eu vos estou a falar. Outra coisa que nunca se vê na rua aqui, por exemplo, é lixo. Porquê? Porque eles têm um dia e uma hora para deixar o lixo na rua. Portanto, os caixotes grandes não são deixados na rua. Portanto, como é óbvio, esteticamente fica muito mais bonito
as pessoas guardam lixo nas suas cozinhas, por exemplo, ou dentro do armário para não cheirar mal, e depois, tipo, dia sim, dia não, a partir vamos imaginar, das 10 da noite até à meia-noite, eles podem deixar o lixo cá fora. Portanto, esteticamente faz uma grande diferença. Grafites, por exemplo, é uma coisa que praticamente não se vê no centro de Londres. Qualquer pessoa que seja apanhada a fazer esse tipo de arte, entre aspas, eu não acho que aquilo seja arte nenhuma, mas leva a uma multa enorme. Depois também os prédios são obrigados a manter as fachadas limpas e arrumadas. Também nos vídeos que eu vos mandei aqui do centro de Londres, vocês vão reparar, as pessoas têm muito cuidado, por exemplo, com os canteiros, com as flores, com os arbustos nas entradas, as portas estão limpas. As campainhas, por exemplo, não têm autocolantes a dizer, por exemplo, não deixe aqui publicidade, que é uma coisa que em Lisboa usam muito isso. Põe muitos autocolantes a dizer, não se pode fumar, cuidado de fechar a porta, por favor, feche a porta com chave, não ponham publicidade. Então, se cada pessoa puser um autocolante desses na caixa do correio, por exemplo, aquilo fica uma grande desarrumação. E aqui toda a gente sabe que não se deve deixar publicidade na caixa dos correios, toda a gente sabe que o prédio tem... por segurança tem que se manter a porta fechada e, portanto, os prédios têm um aspecto quase como se fosse uma casa particular e não um prédio onde mora muitas famílias. Portanto, eu acho que aí faz uma grande diferença. Outra coisa aqui que eu acho que ajuda muito também a termos este espírito de boa vizinhança, por exemplo, é que vocês vão reparar que em Londres existem milhares de esplanadas e depois também, além das esplanadas, as próprias lojas muitas vezes deixam os artigos que têm para venda na rua e não ninguém rouba. Eu acho que ninguém rouba porque, como é feito tudo com tanto carinho e com tanta confiança mútua, eu acho que as pessoas acabam por até ter vergonha de se sentirem tentadas a roubar. Isto é o mesmo, por exemplo, eu alugo as minhas casas a turistas em Lisboa e muitas das pessoas perguntam-me se eu não tenho medo de deixar as minhas coisas pessoais na casa quando eu alugo a casa. E eu não tenho medo nenhum. Porquê? Porque ao deixar as minhas coisas pessoais na casa, os turistas olham para a minha casa mesmo sendo tipo como se fosse uma casa particular e não como um hotel. Portanto, passam a ter muito mais respeito e muito mais cuidado com as minhas coisas. Se eu tirasse as molduras, por exemplo, os cinzeiros da minha casa, eu acho que as pessoas olhariam para a minha casa um bocadinho como se fosse uma parte de hotel e, portanto, teriam menos respeito e acabariam por fumar dentro da casa, acabariam por deixar tudo sujo. Eu acho que muitas vezes, quando nós damos às pessoas confiança, muitas vezes, principalmente aqui em Londres, é o que eu vejo, as pessoas passam a olhar para a cidade como um todo, como se fosse um grande jardim e não como muitas cidades que, por exemplo, cada um só olha para o seu umbigo. E, portanto, muitas cidades acabam por ficar muito poluídas e muito sujas e esteticamente muito desarranjadas, porque as pessoas, por exemplo, arranjam as casas por dentro, mas não arranjam as fachadas dos prédios, ou não têm os muros pintados por fora. Por exemplo, em Cascais, agora as casas já estão melhores, mas há uns anos atrás, eu lembro que nos anos 90, eu ia à casa dos meus amigos tinham jardins lindos, a casa estava muito bem tratada, mas depois por fora os portões estavam todos rebentados, estava tudo por ser pintado. Portanto, havia aquele egoísmo que existe ainda em muitas cidades e em vez de se pensar no bem comum da cidade, só se pensava na própria propriedade e, portanto, a cidade acaba por ficar muito mais feia. Portanto, resumindo, se você tiver um apartamento, pense também um bocadinho na cidade, mantenha as suas janelas limpas, fica sempre bonito porem, por exemplo, um canteiro com flores na janela. Se você for o presidente do vosso condomínio, por exemplo, proponham ter a porta do prédio sempre bem pintada. Evitem ter papéis no chão. Muitos vizinhos, infelizmente, têm mania até de deitar papéis para o chão. Arranjem uma maneira de que todos os vizinhos mantenham o prédio limpo. Por exemplo, também o que podem fazer ao domingo é organizarem piqueniques com os vossos amigos nos parques, ao invés de só receber em casa, porque vai-se passar a utilizar muito mais os parques e, consequentemente, esses parques vão passar a ser muito mais usados. Se também tiver contactos, por exemplo, na Câmara Municipal, uma das coisas que eu vos aconselho mesmo a fazerem para o bem da vossa cidade é porem na cidade estas tais bicicletas ou as tais motas elétricas, que, além de ser um ótimo negócio, evita muito o trânsito na cidade. Portanto, isto são aqui algumas das coisas que eu acho que Londres está cada vez melhor.
e aproveitei de estar aqui para vos mandar algumas imagens de Londres para eu poder compartilhar com vocês esta beleza de cidade. Infelizmente aqui o tempo é péssimo, mas tirando isso tem sido uns dias muito, muito bons e muito agradáveis e eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas para cuidar da vossa cidade e ter um aspecto melhor. Mando-vos um grande, grande beijinho, um grande abraço e vemo-nos para a semana. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs, um luar, um azul do mar que a noite compôs, uma estrela.